Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o canal Fé e Graça, eu sou Leonardo, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o calvinismo, que é a doutrina da predestinação individual da parte de Deus para com o ser humano. Então essa é, resumindo, a doutrina calvinista. Esse é o principal ponto da doutrina calvinista, é o determinismo de Deus. Deus determinou, segundo essa doutrina, todas as coisas que acontecem. Deus decretou cada ato, cada acontecimento. Segundo essa doutrina, nada acontece sem que tenha sido antes determinado por Deus. Bem, esta não é a doutrina que eu defendo. Essa não é a teologia que eu abraço. Há uma diferença entre Deus querer algo ou Deus determinar algo. A palavra de Deus é clara que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes ele deseja que ele se converta e assim viva. E lá está falando de vida espiritual. Afinal de contas, nós sabemos que todas as pessoas um dia morrem. A vontade de Deus é que o ímpio se converta. E nós também sabemos que nem todo ímpio se converte. Nós vemos várias pessoas que praticam a impiedade, pessoas que não vivem segundo a vontade de Deus, segundo o que está na palavra de Deus, e assim morrem. Ou seja, se essa doutrina estivesse correta, então já teríamos um primeiro contraponto. Se tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, então a pessoa viveu impiamente a vida inteira, segundo essa doutrina, pela vontade de Deus. Então por que a Bíblia fala que Deus quer que o ímpio se converta? Então, primeiro contraponto. John Calvin, que foi o fundador da doutrina calvinista, foi um reformador da igreja, ele escreveu as Institutas, que são o livro que orienta aquele que crê nessa doutrina a ler as Sagradas Escrituras, segundo os estudos da Instituta. É importante falarmos das Institutas porque nelas se baseia a fé calvinista, a doutrina calvinista. Eu vou pegar um ponto importante para quem estuda a palavra de Deus, que é a queda do homem. O homem, no jardim do Éden, tinha comunhão com Deus, e a partir do pecado houve a queda, houve a separação, o homem foi expulso do paraíso. Institutas fala, livro 3, terceiro livro de Institutas, capítulo 7, fala que Deus determinou o pecado de Adão. Deus decretou que Adão pecaria. Em determinado momento, antes mesmo de formar o homem, Deus decretou que aquele primeiro homem pecaria. Mesmo se ele se esforçasse, não importa o que ele faria, não tinha como escapar. É como se Deus tivesse feito ele programado para pecar. Deus não deu opção. Deus mostra para ele um paraíso. De antemão, Deus determina que aquele homem pecaria. Aí Deus vira para aquele homem e fala assim, olha, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus já sabia que não importa se ele tentaria obedecer ou não, ele acabaria comendo. Então Deus foi com ele, cruel. Deus não deu para ele chance. A palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Portanto, essa atitude não partiria do Deus da Bíblia. De dar uma ordem para alguém, sendo que ele tinha certeza que essa pessoa não cumpriria, e, pior, ele determinou com todo o seu poder que essa pessoa não cumpriria. Então, mesmo que ela tentasse obedecer, ela seria impedida, pois o próprio Deus tinha determinado que ela não obedeceria.
isso não mostra o caráter de Deus. O fato, né, de Deus dizer para... O apóstolo Paulo fala no livro de Timóteo que Deus deseja que todos venham ter conhecimento da verdade, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Ou seja, é da vontade de Deus que todos venham saber que há um só Deus e que há um só mediador entre Deus e o homem. Mas nem todos chegam ao conhecimento dessa verdade. É mais um contraponto. É mais um fato que mostra uma falha muito grande. É mais um fato que mostra uma falha muito grande nessa doutrina. Por não entender, ao meu ver, que uma coisa é a presciência de Deus. Deus já sabe quem vai crer e quem não vai. Outra coisa é o pré-determinismo, Deus ter determinado quem iria crer e quem não iria. Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 12, versículo 50. Céus e terras passarão, mas aquele que faz a vontade do meu Pai permanece para sempre. Há uma promessa de vida eterna para aquele que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos saibam que há um só Deus e um só mediador entre Cristo, entre Deus e o homem, perdão. Cristo Jesus, o homem. E Deus deseja que as pessoas se arrependam para que o sacrifício de Cristo, e creiam em Cristo, para que o sacrifício de Cristo tenha valor na vida delas. Segundo essa doutrina, Deus criou algumas pessoas que não vão crer, não importa se ela ouça, se ela vai ouvir, perdão, o Evangelho, não importa se ela vai tentar buscar a Deus, não importa se ela vai orar, não importa se ela vai tentar obedecer o que Cristo diz, não importa, Deus já criou ela para ser condenada. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque Deus fez ela assim, segundo essa doutrina. E como nós lemos Mateus 12, versículo 50, que Jesus disse que aquele que faz a vontade do meu Pai permanece para sempre, a pessoa que não crê em Cristo, porque Deus determinou, a pessoa que continua no pecado porque Deus determinou, a pessoa que não se arrepende porque Deus determinou, ela tem que ir para o céu, porque ela está fazendo a vontade do Pai. Segundo essa doutrina, foi vontade de Deus que ela nascesse assim e que ela morresse assim, pecadora, não acreditando em Cristo. Então essa pessoa fez a vontade do Pai, então a promessa de vida eterna para ela. Vida eterna sem Cristo. Porque ela está fazendo a vontade do Pai. Porque senão Jesus não conhecia essa doutrina, então. Quer pregar uma doutrina que Jesus não conhecia? Uma doutrina que Cristo não entendia? Ou Cristo estaria errado? Claro que não. Esse para mim é um contraponto fundamental. Fundamental. Para nós mostrarmos. Para mostrar para você que essa doutrina é herética. Que essa doutrina leva você a acreditar num Deus sático. Um Deus que diz para o homem não pecar, sabendo que esse não vai ter opção, e quando ele peca, ainda o castiga. Uma coisa que ele mesmo, pelo seu próprio poder, determinou. Então, puxando pelo pecado de Adão, e que Deus teria determinado, eu creio que você começa a entender o erro da doutrina calvinista. O Deus tirano e sátiro. E um Deus que não reflete em nada o Deus de amor. Não reflete em nada um Deus que ama o ser humano. Aí você lê Romanos 9 e você sai, baseado apenas em Romanos 9, convencido que Deus determina algumas pessoas para o inferno e outras para o céu, independente do que elas venham a fazer. Você sai convencido. Mas para pensar que todo texto tirado do contexto é um pretexto. Você tem que entender que quando os romanos receberam essa carta, não foi só o capítulo 9. Lá no final do capítulo 9, lá por volta do versículo 30, até o capítulo 11, você vai entender melhor. Capítulo 11, versículo 22,
Está falando para a igreja, para aquele que está enxertado na videira verdadeira, ou seja, o povo salvo. Se você continuar temendo, diz lá, você vai continuar na videira verdadeira. Mas se você não temer, se você não andar segundo o que Deus diz, você poderá ser arrancado. Leia Romanos capítulo 9, mas leia o capítulo inteiro. Aí emenda com 10, emenda com 11. Seja inteligente. Contextualize. Imagina que eles receberam a carta inteira. Não foi só o capítulo 9. No final do capítulo 9, você lê ali o capítulo 9, você tem certeza que Deus predestinou alguns para a perdição e outros para a salvação. Aí no final do capítulo 9 você já começa a ter dúvida. Lê o capítulo 10 e o capítulo 11 e você vai ver que a igreja está predestinada a ser salva. Aqueles que seguem a voz do Senhor estão predestinados a ser salvos. Agora, se você vai seguir a voz do Senhor ou não, é com cada um de nós. Você quer mais vídeos sobre isso? Sobre o calvinismo? Sobre a predestinação? Deixe nos comentários. Deixe a sua opinião. O que você entende, o que você achou dos argumentos aqui apresentados. Né? Como que Deus criou alguns para a perdição, se a vontade dele é que o pecador se arrependa. Como que alguns não creem em Cristo? Como que alguns adoram outro Deus? Se diz a Bíblia que é da vontade de Deus que todos venham se salvar, que todos saibam que há um só Deus e um só mediador. Como que fica essa situação? Pegar Romanos 9 e pregar, e ler, e entender de forma isolada é fácil. Coloca no contexto, né? Analisar os contrapontos, a coisa não é tão simples assim. Nosso Deus, ele é um Deus de amor. Jesus diz que ele fala para os seus discípulos, vão e pregam o evangelho. Todo aquele que crê será salvo. A morte de Jesus não está limitada a algumas pessoas que Deus já criou para crer. Deus, como eu já li aqui, salvo engano, ele é luz. E nele não há trevas nenhuma. Deus não é um Deus cruel, que criou alguém, algum ser humano, alguns, como essa doutrina defende. Deus não criou alguns para perdição, onde não haveria chance. Nós temos sim chance de crer em Cristo. Nós não temos mérito na salvação. Foi Cristo que realizou a obra. Nós não ajudamos a Cristo na sua obra quando nós cremos. Nós apenas damos uma resposta de fé. Nós apenas obedecemos ao Criador. Ele nos deu esse arbítrio. Ele nos deu esse direito de escolha, se vamos obedecê-lo ou não. Jesus faz um convite. Quem tem sede, vem até mim e beba. A palavra dele é água da vida. Aquele que dela beber nunca mais terá sede. Nós temos sim a opção de crer em Cristo. Sem ele nada poderíamos fazer. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Ele diz que ele nos chamou. Ele diz, né, eu vos amei a vós. Ele decidiu morrer na cruz, ele decidiu nos criar. Ele fez a obra completa. Cabe a nós nos adequarmos àquilo que o nosso Deus diz. E sim, todos nós temos a chance de ouvir ao Senhor. Todos nós temos a chance de entregar a nossa vida a Ele. E eu te convido a isso. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele. Esses textos, esses contrapontos que eu coloquei aqui são apenas alguns de vários e vários e vários dentro de uma lógica bíblica que mostra que aquele que quer obedecer, ele não tem mérito, mas ele passa a usufruir da graça que vem pela fé, vem pelo acreditar, por confiar naquilo que Deus diz. Deixe aí nos comentários se você quer mais um vídeo sobre isso, sua forma de ver, o que você pensa, e que Deus venha abençoar você, venha abençoar a sua família, em nome do Senhor Jesus.